Acho que não, porque já demos aí tempo suficiente. Então, todos favoráveis, levante a sua mão direita, membros da igreja, votado. Muito obrigado, Sheila. Obrigado. Muito bem. Você já parou para pensar o que as pessoas pensam de você? Quais as características que as pessoas têm em mente em relação a você? Já parou para pensar nisso? Eu não só já parei para pensar, como eu já perguntei para algumas pessoas, o que é que você pensa de mim? É claro que para alguém dizer isso tem que ser um grande amigo, não é? É bem verdade que alguns consideram inimigos aqueles que se aproximam da gente com determinadas verdades que doem. Quando é elogio, aí é um amigo maravilhoso, mas quando é crítica, geralmente se tornam inimigos, não é? A gente não gosta disso. Mas a verdade é que todo mundo tem uma imagem de você, como tem de mim. Não é? Eu tinha muita curiosidade de saber o que todos vocês pensam de mim, mas eu nunca vou saber. E também talvez nem seja bom saber, né? Porque aí se torna um emaranhado de ideias, mas quando eu trabalhava na administração, eu geralmente fazia pesquisas, né? O que você acha do trabalho de fulano de tal, dê uma nota de 0 a 10, diga 3 pontos positivos e 3 negativos. As coisas que me impressionavam em relação à minha pessoa eram aquelas que se repetiam numa quantidade de vezes um pouco maior. Quando era uma observação no meio de 60, aí a gente já sabe que é um negócio meio pessoal. Mas quando no meio de 60, 10, 7 ou mais, começam a dizer a mesma coisa, é que a ideia está se formando a seu respeito. Ou verdadeira ou um estereótipo, né? Alguém está marcando você com aquilo ali. Hoje, uma das enfermeiras que me atende em casa, ela perguntou como era a igreja do Esplanada. Como era aqui a igreja? Porque aí fora, alguns têm uma imagem a respeito da igreja do Esplanada. Como tem a respeito de qualquer igreja. Eu já vi muita gente dizendo assim, pastor, eu acho que aquela igreja é assim, 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 assim. Porque cada igreja cultiva características. É claro que eu dei excelentes informações. E uma das características mais marcantes dessa igreja é essa familiaridade, essa coisa legal que a gente tem aqui, de todo mundo ser bem próximo. Até porque não é uma igreja muito grande. Então nós somos bem próximos, essa coisa de família e tal. Eu gosto demais da igreja do Esplanada, esse é um dos motivos, né? Eu tenho outros também. A igreja de Colossos era uma igreja pequena. E algumas doutrinas começaram a invadir a igreja de Colossos. Paulo estava preso em Roma, a igreja de Colossos era uma das províncias romanas da Ásia, e Paulo escreve uma carta, essa carta tem 4 divisões marcantes, claras, e Paulo escreve uma carta para alertar esses irmãos ali de Colossos com relação a essas falsas doutrinas. Aliás, Paulo se preocupava muito com isso, na igreja de Corinto, em outras igrejas, Paulo sempre estava ali, a igreja de Gálatas, por exemplo, como Paulo interviu no objetivo e no desejo de alertar a igreja dos perigos que estavam correndo. Eu geralmente, quando eu vejo aí uma falsa doutrina se aproximando, eu já preparo um sermão sobre o tema. Às vezes a igreja nem sabe por que eu estou pregando esse sermão, mas às vezes é para prevenir a igreja de uma determinada situação. E nós temos hoje em dia também falsos mestres, falsos mensageiros que estão aí impregnando ideias, estão tentando introjetar, engedrar a gente com ideias falsas. Eu quase que todo dia me deparo com uma situação dessa, seja por vídeo, seja alguém comentando alguma coisa, ideias que não são verdadeiras. Mas na primeira parte da carta de Paulo a Colossos, a igreja de Colossos, ele trata ali de algumas características dessa igreja. E me chamou muito a atenção as características da igreja de Colossos. E olha, eu oro para que a igreja do Esplanada também tenha essas características, porque Paulo descreve ali com entusiasmo como eram os nossos irmãos em Colossos. Que é triste quando você se depara alguém descrevendo uma determinada igreja, por exemplo, uma determinada igreja que é fofoqueira, uma determinada igreja que briga por qualquer coisa, uma igreja que no norte a gente chama
diz encrenqueira, usa aqui também, Sheila, diz, né? Encrenqueira, que encrencam, que... tem igrejas assim. Agora, recentemente, alguém me procurou e disse assim, pastor, essa igreja não é adventista, pelas músicas que tocam, pelo jeito que as pessoas se vestem, então, é uma característica daquela igreja. Eu não estava julgando, estava só ouvindo. Mas puxa, como eu ficaria feliz em saber que o pastor dessa igreja tem essas características e que essa igreja tem essas características, as características da igreja de Colossos. Aí a gente poderia até criar um tema, vamos ser como a igreja de Colossos, como a igreja de Colossenses. Vamos lá ver essas características? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. É lá no finalzinho da Bíblia, depois do livro de Filipenses e antes do livro de 1 Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1. Vamos lá, vamos ler o verso 1, acharam? Diz assim, Paulo, eu vou fazer o seguinte, em vez de ler todos os textos que eu quero ler, eu vou lendo aquilo que me apraz no momento, que eu quero fazer ênfase, e aí a gente vai analisando aqui característica por característica. Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aí ele introduz dizendo assim, eu estou escrevendo a quem? Aos santos fiéis. Eu nem tinha separado essa como uma das características da igreja de Colossos, mas é interessante isso aqui, né? Você viver em santidade, você ser uma pessoa santa. É claro que santidade na Bíblia, perfeição na Bíblia não é a ausência de pecado, é a presença de Cristo. Então você tem a presença de Cristo no seu coração, tem asco pelo pecado, tem nojo do pecado, não se identifica com o pecado, não gosta do pecado, é santo, é um santo. E é interessante que Paulo diz assim, são santos fiéis, porque eu já vi falar em outros santos também. Já ouviram falar no santo do pau oco? Pois é. Paulo diz assim, esses santos são fiéis, são comprometidos. Eu gosto da história de Daniel, porque Daniel, lá no capítulo 1, já diz que ele resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, com as finas iguarias do rei. Era uma pessoa fiel. Essa coisa da fidelidade é um negócio tão lindo, tão importante, tão relevante na igreja. Um esposo fiel, uma esposa fiel, um filho fiel, um pai fiel, um membro fiel. Mas vamos deixar isso aí de forma secundária. Eu gostaria de me deter a algumas outras características que Paulo vem falando aqui da igreja de Colossos. Vamos ao verso 3, diz assim, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé. Então os membros da igreja de Colossos eram membros que praticavam a fé. Eu gosto de algumas definições de fé, do Espírito de Profecia, da própria palavra de Deus. Hebreus 11, verso 6, chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É uma coisa impossível. Irmãos, religião sem fé, sem crença, não é verdadeira, não é autêntica. O próprio livro de Hebreus diz que a fé contempla coisas invisíveis que você não viu, que você não percebeu, mas que estão ali. Paulo chega a dizer no livro de Hebreus, que ele diz assim, pela fé eu vejo o invisível. Eu vejo o invisível. Porque nós tratamos de coisas subjetivas. A volta de Jesus está na minha cabeça, está no meu coração. Deus, eu nunca vi, eu nunca peguei. É uma questão de fé. Então não dá para viver sem fé.
É bem verdade que essa quantidade de fé não dá para a gente medir em um, em outro, mas assim, seria muito bom a gente desenvolver essa coisa da fé, de acreditar. E a gente, interessante, desenvolve a fé nos momentos mais difíceis da vida, não são nos momentos mais fáceis. São nos momentos mais difíceis que a fé é desenvolvida. Eu faço fisioterapia todos os dias, de segunda a sexta. E hoje, a minha fisioterapeuta foi lá para casa e ela disse, hoje nós só vamos fazer alongamento. Irmãos, dói demais, principalmente da situação que eu estava, alongar a perna, a musculatura, dói. Eu gritava, ela dizia sempre assim, sem dor não há ganho. No pain, no gain. Sem dor não há ganho. Tem que doer. Então a gente aprende a ter fé, é nesses momentos difíceis. Quando o provável não é aquilo que a gente quer. Por isso que a irmã White, ela descrevendo fé, ela fala que fé são olhos que veem, mãos que agarram, pés que correm, ouvidos que ouvem. Arnaldo B. Cristianini, eu já citei esse autor aqui alguma vez, no passado, acho que no passado isso eu devo ter citado, eu não sei se o pastor Fred chegou até algum livro dele, Subtilezas do Erro, Radiografia do Geovismo. Ele foi um escritor da igreja muito antigo, e ele, se você lê os livros dele, ele tem um linguajar pesado. Ele põe para derreter o negócio. Né? Ele fala muito de Ken White ali, que se opôs ao irmão White e tal. Mas ele também era poeta. E ele dizia assim sobre fé. Irmãos, enfim, eis o que é fé. É dar um salto no escuro, estando certo e seguro de se cair em pé. Eis o que é fé. É dar um salto no escuro, estando certo e seguro de se cair em pé. Olha, eu admiro profundamente essa galera de fé, que o mundo está caindo, o mundo está desmoronando, a coisa está se dissolvendo e a pessoa continua dizendo, eu acredito. Quer ver uma pessoa sem fé? São essas coisinhas, essas coisinhas que acontecem dentro da igreja, por qualquer motivo o indivíduo está dizendo, estou me afastando da igreja, vou sair da igreja, eu me afastei por causa... É uma pessoa que não tem fé, não tem confiança. A segunda característica, está no verso 4, diz assim, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes. Com quem, irmãos? Diz aí. Com todos. Eu preguei sábado passado sobre o amor. Era o dia da asa, nós falamos aqui sobre o amor, sobre 1 João, que é aquele que não ama, aquele que ama passou da morte para a vida, aquele que não ama é filho do diabo, aquele que ama anda na luz. Isso aqui é uma das evidências, isso aqui é um dos textos que a gente pode usar junto com o texto de Tiago. Mostra-me a tua fé sem obras, e com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Aqui está uma parceria interessante, fé e obras. Porque amor não é obra? Amor é obra. É a materialização do amor. E a igreja de Colossos tinha fé e tinha amor. Eu até diria para vocês que quem tem fé ama. Isso é uma coisa natural, consequente. É consequente. Nem todo mundo que ama tem fé. Mas todo mundo que tem fé ama. Porque é uma coisa consequente. É oriunda, né? É prossecução, é expressão do amor de Deus na vida. Eu não sei se vocês já exercitaram mais, mas sábado nós tivemos um exercício legal aqui, né? Dizendo eu te amo no Senhor, eu te amo no Senhor. É tão bom você dizer que ama. Eu até disse que é muito melhor você amar do que ser amado. É muito gostoso ser amado. Os egocêntricos gostam de ser amados. Os egocêntricos dizem assim, olha, qualquer coisa que não gravitar ao meu redor é coisa de babaca. Mas não é assim aqueles que amam. O que ama quer fazer. Eu conversava com uma pessoa hoje sobre filhos e eu estava falando que uma educação, já falei isso aqui para vocês, a educação de uma pessoa de classe média, desde o dia que nasce até
o casamento gira em torno de 1,5 milhão a 2,5 milhões de reais, dependendo da situação financeira de cada família. Veja quanto gasta um filho. Agora, nós amamos tanto os nossos filhos, que eu não sei se você já fez isso. Tu já somou quanto gastou com teu filho, Ezequiel? Tu faz essa somatória? Não. A gente soma quanto gasta na casa. A gente vai fazendo ali e tal. Aí no final terminou a casa, gastei 300 mil na casa, 400 mil na casa. Agora, filho, quando a gente entrega, no meu caso, as filhas, eu entreguei para o marido, eu não disse para eles assim, olha, está aí um investimento de 2 milhões de reais na minha vida. Não fiz isso. Até me deu uma ideia agora de cobrar um dotezinho. Você não faz isso. Por que você não faz? Porque tudo aquilo que a gente faz e dá e entrega é por amor. Amor genuíno. Agora, isso deveria acontecer com os membros da igreja também. A gente deveria fazer a mesma coisa com os membros como fazemos com os nossos filhos. A terceira característica está no verso 5. Paulo diz assim: por causa do amor que tendes para com todos, finalzinho do verso 4, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Irmãos, olha, tem coisas que na nossa religiosidade, no nosso dia a dia de igreja, no nosso desenvolver da fé, lá fora onde a vida escorre, no dia a dia, não dá para viver sem algumas características. E essa é uma delas. Não dá para viver sem esperança. Não dá para viver sem esperança. A esperança é aquela coisinha que move a gente. Nós cantamos agora esse hino, quando anunciaram aqui o hino, Não Mais Lágrimas, eu falei baixinho ali, até a Elsa escutou, hino lindo. Porque, para mim, um dos textos mais fascinantes da Bíblia é lá de Apocalipse, capítulo 21, quando diz assim, já não haverá nem luto, nem dor, não haverá mais lágrimas. Você já imaginou o que é viver sem lágrimas? Para a eternidade toda. Principalmente eu, que já era chorão depois da Covid, virei um banana. Agora mesmo eu vinha no carro, escutando uma música e vinha chorando. Uma coisa assim tão forte dentro de mim, aí eu começo a chorar. Essa coisa da esperança norteou os nossos pioneiros. Aqueles que vieram antes de nós. O meu pai tinha uma radiola em casa, grandona, que ele colocava os discos do pastor Roberto Rabelo. Me impressionava quando todas as vezes que o pastor Rabelo ia pregar, aquela coisa do hino, na época era breve virá, breve Jesus, a trombeta tocar, na época era trombeta ainda, hoje já mudaram, já fizeram N versões sobre isso, mas naquela época era trombeta. Essa coisa, nós somos considerados o povo da esperança, o povo do advento. A esperança está no nosso coração. A gente tem que nutrir a esperança. Querem ver uma coisa? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantos de vocês já imaginaram como é o céu? Ok? Estou vendo muitas mãos, amém. Irmãos, eu imagino quase todo dia. Quase todo dia. Como é o céu. A volta de Jesus, eu tenho tantas versões que vocês não imaginam. Eu fico pensando, como é que vai ser o céu se rasgando, como a irmã White fala, como um pergaminho, Jesus aparecendo, as trombetas tocando, a gente saindo, sendo transformado. Isso é esperança. Por isso que o próprio Paulo ele diz assim, se a nossa esperança se limita apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque quem não tem esperança é um infeliz. O que eu posso esperar mais dessa vida? Me diga, irmãos. Me dá aí, me ajuda aí. Tenho 56 anos. Quando eu completei 50 anos, eu estava assim meio eufórico, cinquentão. Aí falei para minha esposa assim, cheguei na metade da minha vida. Ela disse, quem te disse que tu vai viver 100? Aí eu digo, puxa, mas não joga água na minha fogueira aqui. Eu estava tão empolgado. 56. Essa idade já é a idade do reumatismo. As coisas já doem. Não pode fazer muito frio, não pode fazer muito calor. O que a gente está esperando mais? Digamos aí que Deus me dê mais 30 anos de vida com qualidade. Uau! 86 anos com qualidade. Puxa, meu Deus, me dá isso. Só 30 anos. Se não tiver esperança, eu morro, acabou. É por isso que a religião,
Quando eu falo religião, eu não estou falando da religiosidade, eu estou falando da palavra de Deus. É um motor que nos impulsiona, é uma alavanca que nos levanta, é um cabo que nos sustenta. E aí quando vem o baque, tem esperança. Tem esperança. Não sei se eu já falei isso para vocês aqui, mas eu já fiz tantos funerais na minha vida, eu desejo nunca mais fazer, mas sei que vou fazer. Tantos e tantos e tantos e tantos. Olha, pastor Fred, você sabe disso que eu estou falando, porque você é um pastor experiente também. Como é diferente fazer um funeral de quem tem esperança e um funeral de quem não tem esperança. Eu já vi funeral, a mãe querendo entrar dentro do caixão com o filho. Me enterra junto. Mas já vi mãe dizendo, eu vou te encontrar no céu. Cheio de esperança. Não dá para viver sem esperança. E a igreja de Colosso, além de ter fé, de amar a todos, era uma igreja que vivia esperança. A outra característica está no verso 5, diz assim, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Essa era uma igreja ligada à palavra. A palavra de Deus. Essa daqui que passa lá a semana toda na prateleira da nossa casa, a gente não toca, não pega, não lê, não tem convivência com ela, não pratica, não ama, não defende, não prega. Vocês sabem que no passado, olha irmãos, nós adventistas do sétimo dia, vou dizer uma coisa para vocês, nós adventistas do sétimo dia, ainda somos temidos por causa da palavra. Mas nós somos temidos hoje por causa da palavra, mas por causa da tradição da igreja. Não que nós sejamos bons na palavra. Porque hoje, eu sou mais novo que você, pastor Fred, eu não sei quanto tempo tu tem de igreja, Wagner. Quanto tempo você tem de igreja? Então você pegou essa fase aí. Lembra dos programas jovens? Corrida bíblica. Eu tinha que decorar os versos áureos de cada dia da lição da escola sabatina. Irmãos, eu tenho até hoje na minha cabeça praticamente todo o livro de Jonas, que eu decorei para um concurso bíblico na Igreja da Pedreira, quando eu tinha 12 anos de idade. Os textos que eu sei de cor, claro que até hoje eu aprendo, mas tem a ver com a minha educação que eu tive, quando meu pai dizia, senta e lê. Hoje, você pega aí um jovem, 18, 19 anos, diga, olha, eu vou dizer quem estava. Eu, pastor Montano de Barros, que você conhece, a maioria aqui conhece, o Ministerial do Campo, que eu nem me lembro, acho que era o pastor Nelson, que é o pai do meu genro hoje. Nós vamos fazer um teste de avaliação pastoral para a ordenação de um pastor. De um pastor. Falando de pastor. E eu era o presidente do campo. Aí sentamos assim, e a gente sabatina o indivíduo ali, faz algumas perguntas da Bíblia, do Espírito de Profecia. O indivíduo tem que estudar, tem que ter uma noção geral da Bíblia para passar num teste desse. Aí a gente perguntava para ele as coisas, e aqui está Deus como testemunha. Aí ele dizia assim, pastor Fred, tem isso na Bíblia? Tem isso na Bíblia? Digo, tem, pastor. Tem. Aí, como ele não sabia, a gente respondia para ele, quando ele já via que a gente via que ele não respondia, que ele não sabia, a gente respondia e ele dizia assim, uau, que coisa bonita, não é isso? Maravilha, que Deus maravilhoso. Mas nós não tivemos dúvida. Nós reprovamos aquele pastor, ele teve que deixar o ministério por falta de conteúdo bíblico, um pastor da igreja adventista do sétimo dia. Ninguém é obrigado a saber muito, irmãos, mas o básico, essa convivência pessoal diária, um pastor tem que ter com a palavra de Deus. E a igreja ainda facilitou mais agora, tem um Reavivados por sua palavra, estamos agora no livro de Atos, é um capítulo por dia, um capítulo por dia.
lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Coloquei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quando vi as tuas palavras, as comi, e elas foram de gozo e alegria no meu coração. Acho que é Jeremias 15:16 ou 16:15. Acho que é 15:16. Palavra. Vamos ler mais a Bíblia. A igreja de Colossos era conhecida pela fé, pelo amor, pela esperança e pelo convívio com a palavra de Deus. Só mais duas características, tem outras, mas eu vou ficar só em duas. O verso 6 diz assim: que chegou até vós como também em todo mundo, e está produzindo fruto e crescendo. Era uma igreja que frutificava. Pelos seus frutos, conhecereis. Pelos seus frutos conhecereis. Já desse eu estava falando para alguém, você sabe qual é a diferença entre o bode, entre o lobo e a ovelha? O lobo vestido de ovelha e a ovelha, vocês sabem qual é a diferença? É muito fácil. Dá uma porretada na cabeça dos dois, você vai saber a diferença. A ovelha, ela apanha e faz o quê? Fica quieta. Por isso que Jesus é comparado a uma ovelha que é levada ao matadouro, em silêncio. Agora dá uma cacetada num lobo vestido de ovelha. Pá! Ele te mata. Ele te come vivo. Ele te come vivo. Pelos seus frutos conhecereis. Por isso, irmãos, que eu sempre digo que a nossa religião não acontece aqui dentro, mas é aqui dentro que nós somos religiosos. É aqui dentro que a gente se veste de ovelha. Mas lá fora, como é a cama que você dorme? Como é a mesa que você come? Como são o teu dia a dia? Como é que você é conhecido? Um amigo meu, ele talvez esteja até me escutando agora, mas eu não vou dizer o nome. Ele tem uma ponte na cidade de Timon para Teresina, uma ponte de ferro, onde o trem passa. Então só é uma mão. Quando abre o sinal lá, vem de lá para cá e o daqui fecha. Todo mundo espera na fila. Aí quando fecha lá, só que é um intervalo de tempo entre os dois sinais, por questão de segurança. E um amigo meu, que eu conheço, e que sempre está acompanhando a gente por aqui, ele passou no sinal vermelho. Ele sabia desse intervalo que dava. Aí lá do outro lado, o guarda daqui já passou um rádio para o lado de lá, para o carro, tal. Aí ele parou e o guarda disse assim: você vai ser multado porque você infringiu a lei. Aí ele começou a dizer assim: sim, mas não há nada que eu possa fazer agora para resolver esse problema. Aí o guarda disse assim: eu não entendi. Disse, não tem como eu pagar, por exemplo, a metade da multa para você, em vez de pagar a multa toda. Aí o policial disse assim: é por isso e por estas e por outras coisas que eu não sou adventista. A minha esposa é, e é da sua igreja, eu te conheço. Eu não vou te cobrar nenhuma multa, e nem você vai me dar dinheiro. Pode ir embora. E ele foi para casa e disse: olha, que testemunho terrível eu dei naquele dia. Que testemunho terrível. Pelos seus frutos conhecereis. E aqui a igreja de Colossos era uma igreja que frutificava. Irmãos, olha, essa coisa da frutificação é uma coisa natural, vai acontecendo, a gente vai fazendo, e a coisa vai evoluindo, e a coisa vai ganhando contornos, e os frutos vão aparecendo. Em último lugar, eu vou dar apenas mais uma característica, 8:30, temos que ir embora. Vou ler o verso 6 de novo. Que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo,
Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus, na verdade. Era uma graça, era a igreja de Colossos não só conhecia, mas como vivia nessa atmosfera da graça de Deus. Se você me perguntasse assim, pastor, qual é a doutrina mais difícil dos adventistas do sétimo dia entenderem? Eu vou dizer para vocês, irmão, não é o santuário. Não é o santuário. A doutrina mais difícil de ser assimilada pela igreja é a doutrina da graça. É a mensagem da graça. Da graça de Deus. Sabe por quê? Porque como nós somos observantes da lei e amamos a lei de Deus, e fazemos isso com alegria, e fazemos isso, pelo menos deveríamos fazer, porque já somos salvos por Cristo, a gente acha que alguma contribuição a gente vai dar na salvação. Alguma mãozinha. E a gente não tem essa amplitude da graça. Por isso que existia aqui na igreja, não está mais aqui, alguém que era perfeccionista, que pregava a perfeição da última geração, eram pós-lapsarianos, diziam que Jesus veio numa natureza de pecado, mas não pecou. Eles acham que pecado é um ato, que lá diz que pecado é a transgressão da lei. Geralmente, quem não entende de graça, não entende patavinas de pecado, não sabe o que é pecado. Porque pecado não é um ato. O pastor Almir Rodô, ele compara é bem interessante, ele diz assim, o pecado é como uma tosse. A tosse é a doença? É ou não? Não. É alguma coisa no pulmão, muito mais grave que a tosse. Aí o que é que a gente faz? A gente vai na farmácia e compra um xarope para tosse. Fica bom, às vezes, não pelo xarope, porque de alguma forma o corpo combateu essa doença. Mas o problema é outro, o problema não é a tosse. A tosse é um sintoma, como o pecado é um sintoma. Quando alguém adultera, isso é um sintoma. O pecado está lá dentro, é um estado. E nós um dia seremos salvos pela graça. Tanto é que no momento, a irmã White comentando, porque um dia ainda quero pregar aqui sobre as 7 frases antes da volta de Jesus. Uma das frases que Jesus tem, as frases da cruz e as frases antes da volta de Jesus. Uma das últimas frases que Jesus vai dizer antes da volta dele é no tempo de angústia. Você sabe que você vai ser angústia de Jacó de Daniel 12? É aquela incerteza da salvação, aquela preocupação, será que eu perdoei, aquele negócio que eu roubei, meu Deus, eu acho que eu não estou salvo, e a angústia, o sofrimento, e esse negócio do mato, isso vai ser fichinha para a gente, o problema vai ser a angústia, o sofrimento, meu Deus, e agora, será que eu estou salvo? Aí de repente Jesus vai dizer assim, bradado do céu, a minha graça vos basta. Sabe o que a irmã White diz assim? Ela diz assim, quando Jesus disser isso, o refrigério da salvação vai inundar a nossa alma. Aquele banho de graça e de compreensão que eu e você não fizemos nada para sermos salvos. Ninguém vai chegar no céu, cruzar os braços, dar uma olhadinha e dizer, uau, eu mereci isso aqui. É aqui que eu devia estar. Que bom que fizeram justiça comigo e me trouxeram para cá. Ninguém vai dizer isso. Pelo contrário, nós vamos reconhecer tanto que foi pela graça, que a irmã White chega a comentar dizendo que nós vamos pegar a nossa coroa e cairmos aos pés de Jesus em gratidão. Que coisa! Ingratidão. Salvação pela graça. A lei é importante? Claro que é. Mas vai ser pela graça. Será pela graça. Só vou repetir aqui. A igreja de Colossos tinha fé, tinha amor, tinha esperança, tinha palavra, tinha frutos e tinha graça. Que Deus nos conceda esse privilégio, irmãos, de sermos uma igreja assim, com essas características. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que estão na Tua Palavra. Pelo exemplo da igreja de Colossos. Que igreja? Uma igreja que estava sendo atacada, mas uma igreja que tinha fundamentos. E eu te peço, faz isso aqui no Esplanada.
começando por mim, Senhor, por favor, começando comigo. Que todos nós vivamos em união, em amor, em fé, em esperança, frutificando para a glória do teu nome e vivendo essa experiência maravilhosa de entendermos que a tua graça está sobre nós. Leva-nos em paz agora aos nossos lares e permita que todo mundo chegue em paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Saiba que eu amo você. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça.